Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 121, Estratégia. A questão foi colocada: as pessoas podem realmente entender umas às outras? A resposta foi não. Pelo menos por enquanto, atingir tal estado parecia quase impossível. Desde a primeira grande guerra ninja, a paz que se seguiu durou apenas 14 anos, antes que as chamas do conflito se reacendessem, espalhando-se por toda a Terra. No entanto, esta guerra foi diferente da primeira. Naquela época, a discórdia se limitava em grande parte às desavenças entre as 5 grandes nações: água, terra, relâmpago e fogo, para ser mais exato. Dessa vez foi diferente. Cada nação guardava rancores, cada uma atacando as outras. Não seria exagero dizer que 90% de todos os países, grandes e pequenos, foram arrastados para esse caos. Nessa guerra em múltiplas frentes, nenhum país lutava contra apenas um inimigo. A maioria tinha pelo menos 2 adversários para enfrentar. O sangue derramado marcou um novo capítulo no mundo ninja, lembrando a todos que as sementes do ódio nunca haviam realmente desaparecido. Para saírem vitoriosos, os líderes das 5 grandes nações se viram trabalhando até tarde da noite. Tsunagakuri, sala de guerra. Na sala de estratégia de Tsunagakuri, o segundo Kazekage, Shamon, permanecia com o olhar penetrante fixo na mesa de areia à sua frente. A mesa continha bandeiras de várias cores, representando diferentes facções. Ouro para Tsunagakuri, vermelho para Konogakakuri, amarelo terroso para Iwagakuri, branco para a Terra da Chuva. É claro que o mapa incluía mais do que apenas essas 4 nações. Países menores, como a Terra dos Pássaros e a Terra das Florestas, também estavam representados. A leste da Terra do Vento ficava o vasto oceano, com a Terra do Chá aninhada ao longo da costa. Mais a leste ficava uma das 5 grandes nações, a Terra da Água. No entanto, apesar de estar cercada por nações, a Terra do Vento não precisava se proteger de todas elas. A Terra da Água, por exemplo, não era páreo para o terreno desértico e árido, e a Terra do Vento tinha pouco interesse no mar. Esse desinteresse mútuo garantia um mínimo de conflito. Quanto às nações menores, elas não representavam nenhuma ameaça real. Atualmente, os principais inimigos de Tsunagakuri eram Konogakakuri, Iwagakuri e o País da Chuva. Shamon passou os dedos pela mesa de areia com uma expressão contemplativa. Anzo, a salamandra, ele murmurou, repetindo o nome suavemente. A Terra da Chuva sempre foi uma nação misteriosa, isolada e encharcada pela chuva. Apesar de estar no coração do mundo ninja, pouco se sabia sobre ela, até que seu novo líder, Anzo, a salamandra, ascendeu ao poder. A força de Anzo era inegável. Houve um incidente quando um comboio de suprimentos de Konogakakuri cruzou acidentalmente a Terra da Chuva. Ao atravessar uma floresta densa, toda a equipe de 50 homens desmaiou sem aviso, convulsionando e espumando pela boca. Nenhum sobrevivente. Anzo usou nada além de gás venenoso para aniquilar a equipe. Então, como demonstração de força, enviou os corpos de volta para Konogakakuri. A perda provocou indignação na Folha, desde o Hokage até os cidadãos comuns. Enfurecidas, as facções agressivas da vila enviaram uma grande força para as fronteiras da Terra da Chuva. Anzo, imperturbável, liderou os ninjas da chuva para enfrentá-los. Após enfrentá-lo, as forças de Konoha ficaram chocadas. Anzo era uma força incomparável no campo de batalha. Sejam técnicas de liberação de fogo, liberação de água, veneno, cintilação corporal ou taijutsu, ele as empunhava com precisão devastadora. Em mais de 10 escaramuças, as forças de Anzo nunca sofreram uma única derrota. Enquanto isso, Konogakakuri sofreu pesadas perdas. Anzo ganhou um título sussurrado no campo de batalha, meio deus. Embora o nome possa ter sido um pouco exagerado, ele ressaltava uma verdade: derrotar Anzo em combate direto foi um desafio monumental. De pé sobre o mapa, os lábios de Shamon se curvaram em um leve sorriso. Anzo, a salamandra. Excelente. Enviarei alguém para negociar com você. Mantenha Konoha sob controle enquanto me concentro em assuntos mais urgentes. Shamon já tinha um plano. Embora a Terra da Chuva fosse um adversário novo e formidável, Shamon não via necessidade de provocá-los ainda mais. Uma postura defensiva ao longo da fronteira seria suficiente. Seu foco real permanecia em Konogakakuri e Iwagakuri. Os olhos de Shamon voltaram-se para o mapa, traçando as fronteiras das 3 nações. Embora se enfrentassem ferozmente por território, nenhum deles ousava deixar a guerra se espalhar para suas terras natais. Suas linhas de batalha se estendiam pelas terras de nações menores, atraindo-as para o conflito. Normalmente, violar a soberania de uma nação era impensável, mas nesta era sangrenta, tais formalidades foram as primeiras a cair no esquecimento. Até onde a equipe de elite de Atada Saemon avançou? Perguntou Shamon. Atada Saemon foi uma das estrelas em ascensão de Tsunagakuri, um prodígio entre a geração mais jovem e uma elite indiscutível. Relatório, Kazekage-sama, respondeu um subordinado. Atada Saemon está seguindo suas ordens e avançando. No entanto, as forças de Iwagakuri estão resistindo ferozmente e tentando puxar as linhas de batalha para o leste. Enquanto isso, Konogakakuri continua sendo uma ameaça constante, nos mantendo em alerta. As forças de Konogakuri têm avançado constantemente para o leste sob as ordens de Atada Saemon. Com base nas informações atuais, sua linha de frente deve estar se aproximando da fronteira de Takigakuri. Um oficial de operações de Tsunagakuri imediatamente desenrolou um pergaminho, apontando para a seção relevante do mapa enquanto relatava. O olhar penetrante de Shamon fixou-se na fronteira da Terra das Cachoeiras. Após um momento de contemplação, ele assentiu brevemente. Informe Atada para continuar avançando.
Não dê a Konoha ou Iwagakure nenhuma chance de se recuperar. Entendido. Além disso, avise Kazu que sua unidade está pronta para agir. O objetivo deles é único: atacar as 7 principais fortalezas defensivas na região sudoeste da Terra do Fogo. A atmosfera na sala de guerra ficou tensa enquanto os olhos de Shamon se tornavam frios, estreitando-se em direção ao mapa da Terra do Fogo. Embora o antagonismo de Tsunagakure em relação a Iwagakure fosse bem conhecido, Konoha havia causado a Shamon uma grande dor ao longo dos anos. Ele havia esperado o momento certo para desferir um golpe devastador. Com a maior parte das forças da Terra do Fogo concentradas nas linhas de frente, suas defesas a sudoeste estavam criticamente desprovidas de efetivo. Um ataque decisivo ali, sem dúvida, desferiria um golpe severo no esforço de guerra de Konoha, aliviando grande parte da pressão sobre as forças de Atada Saemon. O oficial de operações, cauteloso mas curioso, hesitou antes de falar. Senhor Kazekage, estamos mudando nosso foco estratégico para atingir a Terra do Fogo? Shamon cruzou os braços e permaneceu em silêncio, estudando o mapa com uma expressão pensativa. Finalmente murmurou. Talvez. Alguns poderiam achar tal resposta de um comandante irresponsável, mas subestimaram a natureza fluida da guerra. As estratégias estavam em constante mudança, assim como a água se adaptava ao formato do seu recipiente. Ninguém conseguia prever como o campo de batalha evoluiria após uma única vitória. Além disso, a guerra era apenas uma extensão da política, um meio de garantir maiores ganhos para a nação. Se sacrificar a Terra do Fogo pudesse impulsionar a Terra do Vento a novos patamares, Shamon acreditava que era uma aposta que valia a pena. Na linha de frente de Tsunagakure, Atada Saemon não perdeu tempo após receber suas ordens. Imediatamente convocou seus oficiais e começou a formular a próxima fase de sua estratégia, espalhando o mapa detalhado da região. Ele analisou o terreno e as posições inimigas antes de apontar decisivamente para um local-chave perto da fronteira de Takigakure. Se flanquearmos por aqui, atacaremos a retaguarda de Iwagakure. Isso os pegará completamente desprevenidos. Qual é o nome deste local? Um de seus capitães se inclinou, estudando o mapa por um momento antes de responder. Lord Saemon, aquele lugar se chama Cidade da Árvore Branca. Capítulo 122. O Sábio Lesma. Kakuzu respirou fundo, permitindo que a energia do Senjutsu circulasse por seu corpo. Quando abriu os olhos novamente, uma onda de clareza o invadiu. Senjutsu, energia natural. Dominá-lo significava dominar o poder infinito da própria natureza. Aperfeiçoar esse poder o tornaria a arma suprema. Após quase um ano de treinamento na floresta Shikotsu, Kakuzu finalmente compreendeu a essência de seus segredos. Palmas, palmas, palmas. O som de carne pesada, translúcida e coberta de muco batendo no chão ecoou no ar. Nada mal mesmo, disse Katsuyu, com um tom de surpresa na voz. Eu te subestimei antes. Quem diria que você dominaria os segredos da floresta Shikotsu em apenas um ano? Embora seu Senjutsu ainda não esteja no auge, está claro que você está no caminho certo. Não há muito mais que eu possa te ensinar. Você está pronta para se formar. Kakuzu assentiu, levantando-se e juntando as mãos em um gesto respeitoso em direção a Katsuyu. Obrigado pela sua orientação. Chega de formalidades. Vamos lá. Vou levá-lo para conhecer o Sábio das Lesmas e finalizar seu contrato de invocação com a floresta Shikotsu. Obrigado, disse Kakuzu, sorrindo enquanto a seguia. Em pouco tempo chegaram à base de uma vasta cadeia de montanhas. A visão era impressionante. Picos infinitos se estendiam por toda parte, com 2 cavernas enormes perto do cume que pareciam abrigar inúmeras lesmas. O Sábio das Lesmas reside lá em cima? Perguntou Kakuzu, com curiosidade evidente em seu tom de voz. Sim, espere aqui, respondeu Katsuyu. Vou chamar o sábio. Ela deslizou até a base da montanha e começou a fazer barulhos estranhos, falando na língua única do clã das lesmas. ABA, ABA, arrei BA. Depois do que pareceu uma sequência de sílabas incompreensíveis, Katsuyu retornou para o lado de Kakuzu. Kakuzu olhava para a montanha com expectativa. Imaginou uma figura majestosa, exalando uma aura de sabedoria, descendo do cume em uma grande demonstração digna de um sábio. Contudo, após longa espera, nada aconteceu. Onde está o sábio das lesmas? Kakuzu perguntou, confuso. Katsuyu levantou suas antenas e deu-lhe um tapinha brincalhão nas costas com seu rabo. Do que você está falando? O sábio ficou te observando esse tempo todo. Kakuzu piscou confuso e apontou para a montanha. Não vejo nada. Não consigo nem sentir uma presença. Katsuyu inclinou a cabeça, surpresa, antes de responder. Kakuzu, eu te conheço há um ano. Admito que seu talento em Senjutsu é inegável, mas como não percebi o quão ruim é sua visão? O sábio está bem ali. Uma presença tão enorme, e você diz que não a vê. Kakuzu olhou para a montanha novamente, ainda sem ver nada de extraordinário. Mas, à medida que as palavras de Katsuyu se absorviam, sua perspectiva começou a mudar. Se a própria cadeia de montanhas fosse um corpo, então as 2 cavernas enormes seriam os olhos. E o rio sinuoso que serpenteava por suas encostas, seria a foz? Assim que ele percebeu isso, um estrondo ensurdecedor quebrou o silêncio. Um objeto colossal surgiu do pico da montanha, fazendo a água jorrar como uma cachoeira. Com um estrondo estrondoso, pousou verticalmente diante de Kakuzu. Era um pergaminho de invocação imponente e imponente. Os olhos de Kakuzu se arregalaram em choque. Ele finalmente entendeu. Então, toda a cadeia de montanhas. É o sábio das lesmas? Sua visão de mundo ruiu diante da enormidade daquela revelação. A escala era inimaginável. Se o sábio das lesmas adentrasse o mundo exterior, até mesmo as bestas com cauda pareceriam meras formigas correndo por aí. Certo, o sábio das lesmas existe desde o início deste mundo, explicou Katsuyu. Ao longo de incontáveis milênios, ele permaneceu nesta forma, perdendo partes de si mesmo ao longo do tempo. Essas partes se tornaram nós, as lesmas da floresta Shikotsu. Ah?
Kakuzu arqueou uma sobrancelha. Então, todos vocês são fragmentos do sábio das lesmas? Isso significa que vocês poderiam se fundir novamente? As antenas de Katsuyu se contraíram em afirmação. Exatamente. As lesmas da floresta Shikotsu são únicas e numerosas. Essa é a nossa natureza única. Enchendo-se de orgulho, ela fez sinal para Kakuzu se aproximar do enorme pergaminho. Chega de perguntas. Pode assinar o contrato. É hora de oficializar. Eu já te disse isso antes, não é? Eu sou o ser mais lindo aqui. Os simples que fazem fila para me perseguir poderiam se estender até a caverna Rishi. Com apenas um comando meu, posso me tornar uma existência inimaginavelmente poderosa. Para provar seu ponto, Katsuyu levantou a cabeça, sua boca se contorcendo enquanto ela fazia aqueles sons estranhos. Abá, abá, vem até mim, babá. Sua voz assombrosa ecoou pelas profundezas úmidas da floresta Shikotsu, reverberando ao tocar a figura maciça do sábio Katsuyu. O som ricocheteou, preenchendo toda a floresta com uma ressonância estranha. Abá, abá. Estou aqui, abá. Venha, abá. As lesmas machos, aparentemente enlouquecidas, invadiram de todas as direções como uma onda imparável. Elas escalaram umas sobre as outras, fundindo-se e crescendo a uma velocidade impressionante. Em poucos instantes, o espaço antes diminuto foi substituído por uma presença imponente. Kakuzu inclinou a cabeça para trás, estreitando os olhos aguçados enquanto observava a transformação. A forma original de Katsuyu mal tinha 2 metros de comprimento, mas agora sua figura imponente alcançava a impressionante altura de 30 metros. O novo e amalgamado Katsuyu soltou uma voz retumbante. Kakuzu, eu não te contei. Eu sou a mais popular aqui. Ela deu um sorriso irônico, ou pelo menos deu a impressão de que sim. Se precisar de apoio em batalha, lembre-se, me invoque. Sou incrivelmente forte, sabia? Embora seu corpo colossal fosse composto por inúmeras lesmas menores, a consciência dominante permanecia a de Katsuyu. Essa era a característica única de seu poder, fusão física com a individualidade preservada. Era algo semelhante ao jutsu do clone das sombras, mas com seu charme peculiar. Sob a insistência de Katsuyu, Kakuzu desenrolou o pergaminho de invocação. Ao desdobrá-lo completamente, seus olhos foram atraídos para o nome escrito na primeira página. Senju Hashirama. Capítulo 123. Perigo. Nem a lesma diante dele nem a fera invocada por Tsunade no futuro se comparavam ao original, o sábio das lesmas. Rezava a lenda que ao se espreguiçar ou bocejar, uma cadeia de montanhas inteira tremia como se tivesse sido atingida por um pequeno terremoto. Às vezes, fragmentos de seu vasto corpo caíam, dando origem a inúmeras lesmas menores. Esses fragmentos, imbuídos de consciência e vitalidade independentes, podiam curar e fornecer um apoio inestimável aos outros. Após morder o dedo e assinar o contrato de invocação com seu sangue, Kakuzu ponderou uma questão. Se o primeiro a assinar o contrato com a floresta Shikotsu foi Hashirama Senju, por que ele não invocou o sábio das lesmas durante a batalha? Um ser tão colossal poderia esmagar o Susanoo ou totalmente blindado de Madara Uchiha com um simples movimento de sua estrutura montanhosa. A resposta estava além das meras reservas de chakra. Assim como Jiraiya e Naruto, o filho da profecia, não conseguiam invocar o grande sábio sapo à vontade, o sábio lesma, uma antiga entidade divina, da era do sábio dos 6 caminhos, não era tão facilmente invocado. Voltando a se concentrar em si mesmo, Kakuzu cerrou o punho, sentindo o poder fluir por ele. Aprender o modo sábio havia aprimorado significativamente suas habilidades, mesmo sem a ativação do modo sábio. Mais notavelmente, ele descobriu que seu controle sobre a liberação de madeira era muito mais intuitivo. A liberação de madeira simbolizava a força vital, enquanto o modo sábio da floresta de Shikotsu simbolizava a regeneração e a restauração. A sinergia entre eles não apenas acelerou seu crescimento, como também fortaleceu suas habilidades inatas. Segundo sua estimativa, a diluição das células de Hashirama em seu corpo havia diminuído para uma proporção impressionante de 2,80. Fechando os olhos, Kakuzu formou selos de mão. Liberação de madeira. Técnica de clone de madeira. Um pedaço de madeira se estendeu do corpo de Kakuzu, partindo-se rapidamente. Ao atingir o chão, transformou-se em um clone idêntico de Kakuzu. Este clone de madeira era o ápice das técnicas de clonagem, muito superior aos clones das sombras, clones da água ou clones do relâmpago. Possuía vitalidade e instintos de batalha aprimorados, capaz de funcionar de forma independente, a menos que fosse chamado pelo original. Invertendo seus selos de mão, Kakuzu transformou o clone de madeira novamente em um pedaço de madeira. Suas raízes se cravaram profundamente no solo enquanto galhos brotavam de sua superfície, formando uma árvore imponente. Despedindo-se de Katsuyu, Kakuzu ativou a invocação reversa. Runas se espalharam rapidamente de sua palma, envolvendo seu corpo em fumaça antes que ele desaparecesse da floresta Shikotsu. Quando Kakuzu reapareceu, deparou-se com uma cena familiar, areia amarela sem fim. Ventos fortes carregavam grãos de areia que batiam em seu rosto. Este lugar não mudou muito, ele murmurou. Embora o tempo parecesse um pouco mais calmo em comparação com o ano anterior, algo parecia diferente. Olhando para cima, ele notou 2 falcões lutando contra os ventos implacáveis, com um voo errático e instável. Kakuzu estreitou os olhos. Os falcões não se aventurariam em condições tão adversas a menos que fossem obrigados. Esses eram os falcões mensageiros. Como se confirmassem seus pensamentos, os falcões desceram em sua direção em uma espiral desesperada, finalmente desabando na areia, exaustos demais para pousar corretamente.
Kakuzu recuperou os pergaminhos dos cilindros das pernas, franzindo as sobrancelhas enquanto lia a breve e urgente mensagem. Cidade da Árvore Branca atacada. Anabusa gravemente ferida. Sem hesitar, Kakuzu desapareceu do local. Ao chegar em Cidade da Árvore Branca, a devastação o recebeu. Prédios desabados, incêndios devastando as ruínas e o cheiro acre de sangue misturado à fumaça. Este lugar não era qualquer assentamento. Era a primeira fortaleza de Kakuzu no mundo Shinobi, uma base na qual ele havia investido seus esforços para estabelecer. Ele caminhou em direção a uma estalagem semi-destruída que escondia a entrada de seu laboratório subterrâneo. Alguns ninjas cansados patrulhavam a área. Não eram Shinobi das 5 grandes nações. Não usavam faixas na cabeça, e suas armaduras descombinadas os identificavam como mercenários ou andarilhos. O grupo desorganizado ficou tenso ao ver Kakuzu, mas não conseguiu formar uma formação defensiva adequada, revelando sua falta de treinamento formal. Fiquei no chão. Eisei Hokuno, ensanguentado, emergiu dos destroços, silenciando o grupo. Aproximando-se de Kakuzu, ele se ajoelhou. Kakuzu-sama, você finalmente retornou. No ano em que Kakuzu dominara o modo sábio, a Segunda Grande Guerra Ninja eclodiu. Embora qualquer uma das 5 grandes nações pudesse ter tomado a Cidade da Árvore Branca, os atacantes eram claramente alguém, ou algo, completamente diferente. O centro de troca subterrâneo que eles protegiam estava ligado ao mercado negro, uma força sombria que se mantinha distante do envolvimento direto nos conflitos do mundo ninja. Até mesmo as 5 grandes nações se abstinham de se intrometer de forma imprudente nos negócios do mercado negro, pois este representava um equilíbrio frágil, porém crucial, nascido de suas disputas por poder. Ninguém queria ser o primeiro a romper esse equilíbrio, mas ninguém poderia ter previsto esse resultado. Kakuzu ajudou a levantar Eisei Hokuno. Seu braço. A manga do braço direito de Eisei Hokuno pendia frouxa, completamente vazia, um sinal claro de sua perda durante o conflito recente. Ele balançou a cabeça, sua expressão se contraindo com um breve lampejo de angústia. Kakuzu-sama, começou Eisei com a voz trêmula. As forças de Tsunagakure tentaram nos contornar para lançar um ataque surpresa contra Iwagakure, mas foram descobertas pelas tropas de Iwa. Tsunagakure, Iwagakure e até Konoha acabaram se enfrentando ferozmente aqui mesmo. Infelizmente, nosso laboratório subterrâneo foi exposto no processo e arrastado para o caos. Enviei todos os shinobi sob meu comando, recrutei ninjas rebeldes e une forças com a senhorita Anabusa para defendê-lo com tudo o que tínhamos. Aproveitamos as tensões entre as 3 facções para manobrar estrategicamente e usamos seu nome para intimidá-las. Embora as perdas que sofremos tenham sido severas, o laboratório permanece intacto. À medida que a explicação de Eisei se desenrolava, Kakuzu começou a entender a situação. Konoha, Tsunagakure e Iwagakure colidiram em uma batalha brutal ali, e no fogo cruzado, seu laboratório subterrâneo foi comprometido. O laboratório abrigava materiais de pesquisa inestimáveis, tornando-se um prêmio tentador para as 3 vilas. Nenhum deles admitiria isso abertamente, mas o desejo de tomar o laboratório para si era evidente. No entanto, a feroz rivalidade entre as facções jogava a favor de Kakuzu. O delicado equilíbrio de poder entre as 3 garantia que nenhuma aldeia pudesse reivindicar a vitória sobre as outras, muito menos capturar o laboratório. Dias de combate se passaram e o impasse continuou. É claro que, além do conflito mútuo, outro fator crítico garantiu a sobrevivência do laboratório, algo ainda mais vital. Mas não era hora de pensar nisso. Onde está Anabusa? O tom de Kakuzu ficou mais sombrio ao notar que apenas Eisei Hokuno viera encontrá-lo. A ausência de Anabusa era preocupante. A expressão de Eisei se contraiu e sua voz falhou. Senhorita Anabusa, ela. Lutando contra as lágrimas, Eisei levou Kakuzu para o laboratório. O laboratório estava em ruínas, com seu conteúdo espalhado e danificado, mas os materiais e anotações de pesquisa mais importantes estavam protegidos. No entanto, em meio à destruição, Anabusa jazia em uma cama improvisada. Seu corpo estava coberto de sangue, sua vitalidade se esvaindo a cada momento. Sua respiração era fraca, tão frágil quanto uma chama bruxuleante prestes a se extinguir. Capítulo 124. O preço é muito alto? Kakuzu-sama, você finalmente voltou. Eu consegui proteger o laboratório. Anabusa estava deitada na cama do hospital com o rosto pálido. Um fio de sangue escorria do canto dos lábios, manchando os lençóis brancos de vermelho. Agarrando a mão trêmula dela, Kakuzu curvou a cabeça levemente. Os ferimentos sofridos por Anabusa eram graves demais. O pulso dela lhe dizia tudo. Sua vida estava chegando ao fim. Não fale. Tudo. Kakuzu começou, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como ele poderia oferecer conforto quando cada palavra parecia sem sentido? Anabusa notou seu silêncio e ofereceu um sorriso fraco e agridoce. Ela compreendia sua condição e a perturbação que Kakuzu devia estar sentindo. Mesmo com sua força de vontade férrea, Kakuzu não era de dizer palavras vazias, especialmente em momentos como aquele. Kakuzu-sama, já basta que eu tenha te visto uma última vez. Depois que eu partir, por favor, cuide-se. Se houver uma próxima vida. A voz de Anabusa sumiu, suas últimas palavras ficaram inacabadas. Sua mão na dele ficou mole, seus olhos, antes brilhantes, perderam o brilho. Não houve uma despedida dramática, apenas uma passagem silenciosa. Anabusa, a primeira mulher a ocupar um lugar no coração de Kakuzu, havia partido. Os outros que estavam por perto, Eisei Hokuno e sua equipe, abaixaram a cabeça em silêncio, o peso da perda pesando sobre a sala. Mais tarde, Kakuzu conduziu pessoalmente o enterro de Anabusa no pico mais alto, com vista para a cidade da Árvore Branca. De lá, era possível avistar todo o assentamento abaixo. Era o local de descanso perfeito para alguém que tanto estimava esta terra.
No mundo ninja, mergulhado em derramamento de sangue e nas chamas do conflito, a morte era uma constante. A perda havia se tornado uma norma cruel. No entanto, por mais que endurecessem seus corações, a morte de companheiros e entes queridos deixava cicatrizes que o ódio por si só não conseguia apagar. Para Kakuzu, os culpados pela morte de Anabusa, Konoha, Iwagakure e Sunagakure tiveram que pagar. 2 dias depois, acampamento de Sunagakure fora da cidade da Árvore Branca. Saemon-sama, nossas equipes de patrulha, 20 esquadrões no total, foram atacadas. As perdas são catastróficas. A voz do comandante estava pesada. Se isso continuar, o moral vai despencar. Em apenas 2 dias, Sunagakure havia perdido 76 shinobi, de Genin a Jonin. Todos foram mortos da mesma forma brutal. Um único golpe no peito sem deixar sobreviventes. A precisão e a crueldade dos ataques semearam inquietação entre as fileiras. O comandante Saemon franziu a testa profundamente, com o olhar fixo no mapa à sua frente. A situação estava saindo do controle. O que começara como um simples plano para usar a Vila da Árvore Branca como base para um ataque surpresa a Iwagakure se transformará em um conflito generalizado. O comandante das forças de Iwagakure, Kari, percebeu as intenções de Sunagakure e contra-atacou com uma força esmagadora. Milhares de ninjas de Iwa entraram em confronto com as tropas de Saemon na Vila da Árvore Branca, atraindo a atenção de Konoha, cujas forças também haviam se mobilizado. Agora, a cidade da Árvore Branca havia se tornado um campo de batalha triplo. A estratégia inicial de Saemon de dividir e conquistar saiu pela culatra. Em vez de recuar e correr o risco de desmoralizar suas tropas, ele optou por um impasse, na esperança de explorar as crescentes tensões entre Konoha e Iwagakure. Se lutassem até a exaustão, Sunagakure poderia sair vitoriosa. Mas antes que esse plano pudesse tomar forma, seus esquadrões de patrulha foram aniquilados. Kakuzu. Saemon murmurou o nome, sua expressão escurecendo. Como líder em ascensão de Sunagakure, Saemon não era estranho à reputação do lendário caçador de recompensas. Histórias sobre os feitos de Kakuzu se estenderam por décadas, desde o assassinato do primeiro Mizukage da Água até sua posição atual como uma figura obscura no mercado negro. Sua recompensa havia atingido a astronômica quantia de 80 milhões de ryu, consolidando seu status como uma ameaça de nível S, um shinobi com poder de nível Kage. Saemon inicialmente esperava reivindicar o laboratório de Kakuzu para Sunagakure, mas descobriu tarde demais que pertencia ao próprio Kakuzu. Agora, a retaliação de Kakuzu estava a todo vapor. Naquela noite, Sunagakure enviou emissários para negociar. Embora Issei Hokuno e os outros estivessem furiosos, com as lâminas em punho e prontos para cortar os mensageiros, Kakuzu os deteve com um simples gesto. Ainda não, ele disse friamente, seu olhar distante, mas calculista. Você acha que matar um shinobi comum de Sunagakure é útil? Kakuzu tinha objetivos maiores em mente. Sua resposta ao mensageiro de Sunagakure foi direta. O próprio Kakuzu se encontraria com Tada Saemon ao meio-dia do dia seguinte. O dia seguinte chegou rapidamente. Por segurança, Saemon escolheu uma floresta isolada como ponto de encontro. Ele esperou no local por cerca de 5 minutos antes que uma figura aparecesse à distância, movendo-se em um ritmo lento. Quando Kakuzu finalmente chegou, os 2 homens ficaram frente a frente. Tada Saemon olhou Kakuzu rapidamente antes de falar. É uma honra conhecê-lo, Kakuzu-sama, disse ele, mantendo o respeito esperado de um shinobi mais jovem ao se dirigir a um veterano. Kakuzu, no entanto, permaneceu calmo e indiferente. Não gosto de perder tempo. Vá direto ao ponto, disse ele secamente. Como Kakuzu não tinha interesse em gentilezas, Saemon foi direto ao assunto. Kakuzu-sama, o ataque ao seu laboratório foi puramente acidental. Não foi nossa intenção. Aqueles que lançaram o ataque em larga escala contra o seu povo eram de Iwagakure, não de Sunagakure. Tada Saemon fez uma pausa e então continuou com palavras moderadas. Posso garantir que Sunagakure não tem intenção de invadir seu território novamente. Quanto aos danos causados, estou disposto a assumir total responsabilidade em nome de Sunagakure. Esperamos que você pare de atacar nosso shinobi. O preço oferecido por Tada Saemon era bastante específico, 80 milhões de ryu, um valor equivalente à recompensa de Kakuzu no mercado negro. Ele acreditava que essa quantia compensaria Kakuzu o suficiente. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Kakuzu. Se essa oferta tivesse surgido em outro momento, ele poderia tê-la aceitado prontamente. Mas a morte de Anabusa tornará impossível para ele simplesmente seguir em frente. O ataque à cidade da Árvore Branca deve ter sido ordenado pelo seu Kazekage, não foi? A pergunta de Kakuzu fez Tada Saemon franzir a testa levemente, embora ele não tenha respondido. Ah, entendi, disse Kakuzu, com o tom mais severo. Essa é a resposta, não é? Nesse caso, peça ao seu Kazekage que ofereça a vida como compensação. A expressão de Tada Saemon endureceu. Ele havia sido criado para reverenciar o Kazekage como o pilar de Sunagakure. A exigência de Kakuzu passou dos limites. Kakuzu-sama começou Tada Saemon com a voz firme, porém firme. Eu o respeito como sênior, e é por isso que concordei com esta reunião. Mas não confunda meu respeito com fraqueza. Se insiste em fazer exigências irracionais, não me culpe pelo que acontecer a seguir. Ei? Kakuzu riu baixinho, com o olhar frio. Que arrivista arrogante. Capítulo 125. Você acha que eu sou um peixe pequeno? Kakuzu, você não acha que está sendo um pouco arrogante demais? A raiva de Saemon transbordou, e ele não se dirigiu mais a Kakuzu como um veterano. O tom respeitoso havia desaparecido, substituído por um desafio direto. A mudança abrupta de comportamento foi surpreendente, mas não totalmente irracional. O respeito é mútuo, construído sobre valores alinhados. Quando esses valores divergem, as conversas inevitavelmente se transformam em conflito. Kakuzu, no entanto, não ficou nem um pouco surpreso. Se as negociações fracassarem, raciocinou, não há necessidade de prolongar a situação. Ele estava preparado para ir embora. Mas Saemon não deixaria isso acontecer.
Kakuzu, seu laboratório é valioso, não é? Imagino que você queira protegê-lo. Vou te dizer uma coisa, Tsunagakure mobilizou 4.000 shinobi para esta missão. Quanto tempo você acha que levaria para destruir seu laboratório? Kakuzu olhou para Tada com leve curiosidade. 4.000 shinobi. Impressionante. Mas tem certeza de que não está preocupado com Konoha ou Iwagakure se aproveitando das suas forças enfraquecidas? Não precisamos de tantas pessoas, nem de tanto tempo, respondeu Tada friamente. Ao seu sinal, um farfalhar ecoou pela floresta. Das copas das árvores, galhos e sombras, dezenas de shinobi de Tsunagakure emergiram. Cada um deles exalava uma aura poderosa, desenfreada e ameaçadora. Mais de 30 shinobi cercaram Kakuzu. Não eram ninjas comuns, eram todos combatentes de nível Jonin. Entre eles, Tada se destacava com uma presença que superava em muito a de seus pares. Na maioria dos casos, Tada já havia alcançado o nível de um shinobi nível Kage. Kakuzu eu respeitava como um veterano e esperava resolver isso pacificamente, declarou com a voz firme. Mas como isso não é mais possível, terei que recorrer ao método mais econômico. Não me culpe por isso. Saemon ergueu uma das mãos, e seu chakra se reuniu e se solidificou em uma série de armas que flutuavam ao seu redor. As formas lembravam Senbons ou Kunai, cada uma delas repleta de intenção letal. Este era o seu Kekkei Genkai, liberação magnética. Manipulando partículas de ferro e ouro no ambiente, Saemon podia criar armas devastadoras. Embora suas habilidades fossem mais fracas na floresta em comparação com o deserto, elas ainda eram formidáveis. Centenas de armas de liberação magnética formaram uma barragem mortal direcionada a Kakuzu. Em um instante, o ataque poderia despedaçar qualquer oponente. Kakuzu olhou ao redor e então voltou a se concentrar em Saemon. Que presente de boas-vindas você preparou? Estou honrado que você tenha aprovado, respondeu Saemon sarcasticamente, sinalizando para os shinobi de Tsunagakure avançarem. Os Jonin ao redor se aproximaram, alguns com armas em punho, outros fazendo sinais com as mãos. Sua intenção era clara, Kakuzu era o alvo, e eles o eliminariam sem hesitar. Mas Kakuzu apenas sorriu. Você sabe por que ainda está vivo? A expressão de Saemon se contraiu diante da pergunta. Mesmo cercado, Kakuzu teve a audácia de provocá-lo. Embora nervoso, Saemon não baixou a guarda. Por quê? Porque matar você não vale muita coisa. A única diferença entre você e os outros que matei é que você pode levar 1 minuto a mais para morrer. As palavras o atingiram como um martelo. Os olhos de Saemon se arregalaram, sua mente a mil. Kakuzu realmente o via como insignificante? Saemon reprimiu sua frustração, baixando o olhar um pouco. Você acha que eu não sou ninguém? Ele sinalizou suas forças. Correntes voaram pelo ar, enrolando-se e apertando Kakuzu com precisão. No mesmo instante, Saemon liberou sua liberação magnética. Dezenas de armas dispararam em direção a Kakuzu, perfurando sua cabeça, tronco, braços e pernas em rápida sucessão. Baque, baque, baque. Toda a troca durou apenas alguns segundos. O corpo de Kakuzu estava cheio de buracos, e sua figura desmoronou em um amontoado. Os shinobi de Tsunagakure suspiraram de alívio. O que temiam ser uma batalha extenuante havia terminado com facilidade demais. Apenas Saemon franziu a testa ao olhar para Kakuzu, cujo corpo estava crivado de buracos. Antes de atacar, ele previu que Kakuzu usaria a técnica do cintilar corporal ou algum outro ninjutsu para esquivar ou contra-atacar, chegando a se preparar para o próximo passo. No entanto, para sua surpresa, Kakuzu não só não se esquivou como também recebeu todo o impacto do ataque. Esse comportamento era incomum para o ancião experiente. Saemon não baixou a guarda. Seu olhar aguçado permaneceu fixo em Kakuzu, pronto para qualquer contra-ataque repentino. Como esperado, sua vigilância valeu a pena. Ele finalmente percebeu o problema. Primeiro, apesar do corpo de Kakuzu estar cheio de buracos, nem uma única gota de sangue havia sido derramada. Segundo, naquele estado, Kakuzu falou. A sensação da liberação magnética. Não é ruim, disse Kakuzu com a voz calma, mas inquietante. Os shinobi de Tsunagakure ao redor congelaram em choque com suas palavras. Aqueles que haviam prendido Kakuzu com correntes apertaram as mãos instintivamente, como se temessem que ele pudesse se libertar a qualquer momento. Saemon percorreu a área com o olhar, assim que confirmou que não havia perigos imediatos nas proximidades. Por meio de suas habilidades sensoriais, concentrou-se novamente em Kakuzu, com um toque de incerteza em sua voz. Sua habilidade é imortalidade, não é? Pode-se dizer que sim, respondeu Kakuzu, com um tom enigmático e desdenhoso. A imortalidade de Kakuzu não era o que imaginavam, mas ele não tinha intenção de explicar mais. O humor desapareceu de sua expressão quando seu olhar penetrante se fixou em Saemon. Este é seu último aviso. Posso poupar sua vida, mas é melhor manter seu povo sob controle. Se alguém ousar entrar no meu laboratório novamente, garantirei que nem mesmo seus cadáveres permaneçam, declarou Kakuzu com a voz fria e autoritária. Enquanto suas palavras pairavam no ar, o corpo de Kakuzu começou a definhar e secar. Em instantes, sua forma se transformou em uma estátua de madeira, com raízes brotando de suas pernas e a ancorando no chão. O que restou não era mais um homem, mas uma árvore imponente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. O corpo de marionetes. Isto é, liberação de madeira. As pupilas de Saemon dilataram-se em choque. Nascido no final do período dos reinos combatentes, ele nunca havia testemunhado o poder lendário de Hashirama Senju em primeira mão. Mesmo assim, ouvirá as histórias. No entanto, ali estava e a liberação de madeira demonstrada por Kakuzu, logo ele. Enquanto ele permanecia paralisado de admiração, uma voz próxima o trouxe de volta à realidade. Qual é o significado disso, Kakuzu? É uma ameaça, perguntou um dos shinobi de Tsunagakure.
O ultimato que Kakuzu havia emitido momentos antes ainda persistia em suas mentes. Não agradava aos shinobi calejados pela Batalha de Tsunagakure. Uma das 5 grandes nações, seu orgulho não permitiria que fossem intimidados por um único homem. Alguns aconselharam Saemon a ignorar as palavras de Kakuzu, chamando-as de ameaças vazias. Os mais extremistas sugeriram enviar uma grande força para arrasar o laboratório de Kakuzu. Enquanto Saemon hesitava, incerto, uma forte rajada de vento passou por ele. Virando-se, viu um dos mensageiros de Tsunagakure correndo em sua direção, com a urgência estampada no rosto. O que foi? Konoha lançou um ataque ao nosso acampamento enquanto estávamos fora? Isso é impossível. Fizemos preparativos meticulosos antes de partir. Se fizeram isso, voltaremos e os esmagaremos. O mensageiro chegou até eles, ofegante. Só sua expressão já revelava a gravidade da situação. Comandante, estamos em grave perigo. A vila foi atingida por ataques em larga escala, e vários postos avançados importantes na Terra do Vento foram bombardeados. As baixas já ultrapassaram 100. O que? As palavras atordoaram todos os shinobi de Tsunagakure presentes. Saemon sentiu um arrepio percorrer a espinha enquanto seu olhar se voltava para a árvore imponente que Kakuzu havia criado com sua liberação de madeira. O medo se instalou em seu coração. Como comandante do campo de batalha, Saemon estava ciente de uma regra inflexível. O segundo Kazekage de Tsunagakure, Shamon, havia jurado proteger a retaguarda para que as linhas de frente pudessem se concentrar na luta. Se a própria vila enfrentasse pequenos distúrbios, Shamon os teria reprimido imediatamente. Para que a situação se agravasse a ponto de as tropas da linha de frente serem informadas, isso só poderia significar uma coisa. A ameaça havia se tornado grande demais para ser contida. Quando a liberação de madeira finalmente se dissipou, sua energia fluiu de volta para Kakuzu, a centenas de quilômetros de distância. De pé no topo de um afloramento rochoso, Kakuzu abriu os olhos lentamente. Ao contrário da técnica do clone das sombras, a liberação de madeira personificava a verdadeira essência do conjurador. Através dela, Kakuzu testemunhou a devastação da cidade da Árvore Branca e vislumbrou a Nabusa pela última vez. A Nabusa não tinha mais salvação. Agora Kakuzu só podia buscar vingança, reparar o mal que sentia por si mesmo e por ela. Desde o momento em que deixou a floresta Shikotsu e soube que a cidade da Árvore Branca estava sitiada, Kakuzu entendeu uma coisa. A avaliação de Saemon não estava errada. Tsunagakure havia enviado 4.000 soldados. Iwagakure e Konoha haviam mobilizado números semelhantes. Mais de 10.000 shinobi cercaram a cidade da Árvore Branca. O laboratório de Kakuzu, ou a cidade inteira, por sinal, poderia ser destruído em um único ataque coordenado. Mesmo que ele conseguisse matar Saemon e os comandantes das outras vilas, isso não mudaria o resultado. A guerra era palco tanto para visionários quanto para oportunistas. Se um comandante caísse, outro ascenderia. Se o novo líder reunisse suas tropas com a determinação de vingar seus companheiros caídos, a batalha por Vila da Árvore Branca só se tornaria mais feroz. Kakuzu poupou Saemon por um motivo: manter Tsunagakure sob controle. Caso testassem sua paciência novamente, sua ira os enviaria diretamente ao Sábio dos 6 Caminhos. Por enquanto, seu foco estava no Kazekage. O homem responsável pela morte de Anabusa pagaria caro. Escritório do Kazekage, Tsunagakure. O segundo Kazekage Shamon encarou os crescentes relatórios de baixas em sua mesa. Seu rosto se contorceu de raiva enquanto seu chakra se inflamava, a energia em forma de dragão acima dele rugindo em conjunto. Problemas na linha de frente eram uma coisa. Agora sua própria aldeia estava sob ataque, e as baixas chegavam a centenas. Como Kazekage, ele teve que tomar uma atitude decisiva. Kakuzu, seu desgraçado. Shamon rugiu, batendo o punho na mesa e reduzindo-a a lascas. Um de seus conselheiros deu um passo à frente e reuniu apressadamente os documentos espalhados. Lord Kazekage, não podemos deixar Kakuzu continuar sua fúria. Precisamos encontrá-lo e eliminá-lo imediatamente. Shamon assentiu, sua fúria inabalável. Matar Kakuzu era a única maneira de aplacar sua raiva. Mas onde estava Kakuzu? Forçando-se a se acalmar, Shamon sentou-se e começou a analisar os motivos e o possível paradeiro do shinobi desonesto. Terra do Vento do Sudeste. Uma pequena unidade de Tsunagakure, composta por várias dezenas de shinobi de elite, movia-se silenciosamente sob a cobertura da noite. Este grupo não era uma força comum. Eles eram a arma secreta de Tsunagakure, um esquadrão projetado para atacar rápida e decisivamente. Seu líder, no entanto, era uma figura incomum. Era um casal. O homem, chamado Kazuo, era mais conhecido por seu cabelo curto e laranja-fogo. Sua esposa, Tachibana, também era uma ninja nascida e criada em Tsunagakure. Embora ambos fossem relativamente jovens, estavam entre os mais fortes da nova geração de Tsunagakure. Seu domínio das técnicas de marionetes era incomparável e, juntos, haviam reunido uma brigada inteira de marionetes. Essa brigada deveria ser mobilizada em um ataque surpresa contra Konogakure. Entretanto, conforme eles avançavam, Kazuo, o comandante da unidade, ordenou repentinamente que o grupo parasse. Tachibana olhou para ele, confusa. O que houve? Estamos mudando de alvo? Kazuo balançou a cabeça. Não, nosso objetivo de atacar Konoha permanece o mesmo. Mas antes de prosseguirmos, há alguém com quem precisamos lidar. Quem? Perguntou Tachibana. Kazuo ergueu a mão levemente, revelando um fino fio de chakra emergindo da vasta extensão de areia dourada. Quando o fio foi puxado, um escorpião marionete rastejou para fora do monte de areia. Olhando fixamente para a marionete, Kazuo explicou. Minha marionete detectou uma presença poderosa e desconhecida a cerca de 10 quilômetros de distância. Esse tipo de aura definitivamente não é de Tsunagakure. Então, você acha que é? Exatamente.
Suspeito que seja o Kakuzu. Embora tivessem se passado apenas alguns dias, a infâmia de Kakuzu já se espalhava como fogo em rastilho por Sunagakure. Até a brigada de marionetes havia recebido ordens do quartel-general. Se a presença de Kakuzu fosse confirmada, todas as outras missões poderiam ser adiadas para priorizar sua eliminação. Ao ouvir a declaração de Kazuo, Tachibana não se opôs. Mesmo assim, expressou sua preocupação. Ouvi dizer que a força do Kakuzu é avassaladora. Não deveríamos pedir reforços ao quartel-general primeiro? Kazuo riu da sugestão dela. Tachibana, você está brincando? Ele gesticulou para a brigada de marionetes atrás dele. Dezenas de nós não conseguem derrotar um único Kakuzu? Isso seria nos subestimar demais. Além disso, há outro problema. Esta brigada foi enviada secretamente. Se solicitarmos reforços, correremos o risco de expor completamente nossa missão. Capítulo 127. Um desafiante inesperado. Embora Kazuo não acreditasse que mesmo dezenas de mestres de marionetes combinados não pudessem ser páreo para Kakuzu, ele seguiu o conselho da esposa. Usando um método de comunicação seguro, enviou um relatório ao segundo Kazekage, Shamon. Está feito. Enviei as informações ao Lord Shamon usando técnicas de marionete, anunciou Kazuo. No entanto, usar esse método significa que o relatório levará algum tempo para chegar até ele. Não podemos esperar por reforços, Kakuzu precisa ser derrotado hoje. Entendido? O grupo de mestres de marionetes concordou com a cabeça, cada um verificando seu equipamento antes de avançar furtivamente em direção à posição de Kakuzu. O sol do meio-dia no deserto era escaldante. Uma enorme rocha com quase 8 metros de altura erguia-se isolada na vasta extensão. Kakuzu sentou-se sobre ela com os olhos semicerrados, sentindo a aproximação daqueles tolos o suficiente para desafiá-lo. Quando finalmente apareceram, dezenas de figuras formando uma linha de batalha à distância, Kakuzu abriu os olhos preguiçosamente e os examinou. Shinobi treinados, sem dúvida. Seus níveis de chakra eram significativos. Você é ousado, não é? Murmurou Kakuzu, vindo direto para cima de mim. Kazuo riu do comentário. Kakuzu, obrigado pelo elogio. Você pode pensar que um punhado de ninjas não representa uma ameaça para você, mas talvez tenha entendido errado. Com um gesto dramático, Kazuo estendeu o braço. Não somos apenas dezenas. Somos centenas. Entendeu? Ao seu sinal, os mestres de marionetes atrás dele recuperaram os pergaminhos em uníssono. Suas mãos se moviam rapidamente através dos selos, enquanto fios de chakra fluíam para os pergaminhos. Bang, bang, bang. Com rajadas agudas de som, marionetes começaram a se materializar, flutuando ameaçadoramente enquanto os fios os conectavam aos seus mestres. Cada marionete se movia com precisão, uma prova da habilidade de seu controlador. Embora as habilidades dos mestres de marionetes variassem, até os menos habilidosos entre eles conseguiam controlar de 3 a 4 marionetes simultaneamente. Liderando à frente estavam Kazuo e sua esposa, Tachibana. Sua destreza era notável. Kazuo controlava quase 90 bonecos, enquanto Tachibana controlava mais de 70. Ao todo, os mestres de marionetes convocaram um exército de 400 a 500 bonecos, cujo grande número bloqueava o sol. O deserto pareceu escurecer, como se o próprio mundo estivesse encoberto por essa horda mecânica. Ao ver isso, Kakuzu endireitou-se ligeiramente intrigado. Embora não fosse especialista em técnicas de marionetes, já ouvirá falar de suas complexidades. Os mestres de marionetes costumavam se dividir em duas escolas de pensamento. Alguns se concentravam na quantidade, buscando controlar o máximo de marionetes possível para subjugar seus inimigos. Outros buscavam qualidade, criando algumas marionetes excepcionalmente poderosas, capazes de subjugar muitas marionetes inferiores. Cada abordagem tinha seus méritos, e os debates entre os dois lados eram acirrados. Kakuzu ouvirá rumores de alguns poucos que dominavam ambos os caminhos, criando exércitos de marionetes de elite quase imparáveis. Por um momento, Kakuzu refletiu sobre isso. Mas sua reflexão foi passageira. Tais questões filosóficas eram menos envolventes do que a batalha em questão. Com um movimento casual, Kakuzu limpou a areia das mãos e se preparou para se levantar. Mas quando estava prestes a se levantar, seus olhos aguçados captaram um lampejo de movimento. Interessante, ele murmurou, sentando-se novamente com um sorriso irônico. Em meio aos mestres de marionetes, alguém rompeu a formação. Uma figura encapuzada que antes se misturava ao grupo, de repente rasgou o disfarce. Estrondo. Sacando uma lâmina curta, o intruso se moveu com uma velocidade estonteante, avançando em direção às costas desprotegidas de Kazuo como um raio. Cuidado! Gritou Tachibana, reconhecendo instantaneamente a ameaça. Ela ordenou que seus bonecos interceptassem, mas o atacante era rápido demais. Corte! Um único golpe preciso cortou 7 ou 8 bonecos de Tachibana. A traição repentina deixou os mestres das marionetes atordoados. Eles não esperavam que alguém se infiltrasse em suas fileiras tão completamente. Imperdoável. Macho, vamos mostrar a ele o poder das nossas marionetes. O campo de batalha explodiu em caos enquanto o intruso enfrentava a fúria do exército de marionetes. Em meio à cacofonia de vozes, os marionetistas manobravam habilmente suas criações, direcionando-as para o jovem de cabelos prateados. Seus olhos se estreitaram com um lampejo de frustração quando seu golpe inicial falhou. Mas não havia tempo para pensar nisso, seus oponentes já haviam recuperado a compostura. Agarrando sua lâmina curta, ele se moveu rapidamente, sua mão esquerda rebatendo habilmente o ataque das marionetes que o cercavam. Era preciso dizer, a esgrima do jovem de cabelos prateados era notável. Apesar da saraivada de lâminas, machados e lanças que o golpeavam, nenhum golpe atingiu sequer um fio de seu cabelo. Pelo contrário, cada golpe de sua lâmina curta transformava uma marionete em um amontoado de pedaços estilhaçados. Não demorou muito para que ele descobrisse uma fraqueza crucial, as cordas de chakra.
Com precisão e eficiência, ele começou a cortar as conexões que ligavam os marionetistas às suas criações. Assim que uma corda era cortada, o boneco desabava sem vida e inerte. Aproveitando a oportunidade, ele saltou no ar. Chakra de liberação de relâmpago irrompeu em sua lâmina, crepitando com energia intensa. Com um grito retumbante, ele desceu a lâmina eletrificada em um arco amplo. Estrondo. As areias douradas do campo de batalha irromperam em uma explosão estrondosa de poeira e destroços. Este único golpe devastador não apenas obliterou os bonecos, como também incapacitou 3 ou 4 marionetistas atingidos pela liberação de relâmpago. Eles gritaram e se contorceram em agonia, caindo no chão. Embora alguns se agarrassem à vida, sua capacidade de lutar havia sido completamente destruída. Bem, agora, Kakuzu ajustou a postura, com um raro toque de admiração na voz. A reputação de superar o Sannin é bem merecida. Capítulo 128. Gênio e desperdício. Cercado por incontáveis marionetes, Sakuma Taki não demonstrava medo. Abrindo caminho entre as fileiras dos mestres de marionetes, ele se movia como um redemoinho, com cada golpe rápido e mortal. Sua lâmina cortava o ar com a velocidade de um raio, abatendo mais 3 mestres de marionetes em poucos instantes. Sua esgrima incomparável, aliada à força destrutiva de suas técnicas de liberação de relâmpagos, o tornavam uma força a ser reconhecida. O futuro Sannin? O que eles poderiam usar para enfrentá-lo? Tsunade? Ela pode ser completamente descartada. Orochimaru? Embora sua imortalidade lhe desse uma vantagem, ele ainda precisaria pensar 2 vezes. Se Sakumo conseguisse aplicar um jutsu de selamento, até Orochimaru encontraria seu fim. Jiraiya? Talvez com um modo sábio ele pudesse lutar. Que indivíduo inesperado, Kakuzu refletiu, concedendo um raro momento de elogio. Ele não pôde deixar de se perguntar se o falecido Sakuma Taki, outrora chefe da Anbu de Konoha, tivesse sobrevivido. O domínio da vila não teria permanecido inabalável? Sakuma Taki era inegavelmente um gênio e um guerreiro formidável. Embora tivesse apenas 24 ou 25 anos, seu talento já brilhava intensamente. No entanto, o próprio Sakumo provavelmente não previu que suas habilidades seriam expostas tão cedo. Sem outra opção, ele tentou um ataque direto ao líder da unidade. Infelizmente, seus esforços foram em vão. Ele não só falhou em derrotar o comandante Kazuo, como também se viu cercado por inúmeros titereiros. Em uma luta corpo a corpo, Sakumo esmagaria qualquer um deles. Mas com centenas de marionetes atacando de todos os ângulos possíveis, até ele sentia a pressão. Por mais rápida que fosse sua esgrima, abater dezenas de marionetes com um só golpe era impossível. Uma onda de liberação de relâmpago irrompeu dele, criando uma explosão massiva e dispersando temporariamente as marionetes. Aproveitando o breve alívio, Sakumo rapidamente formou um selo de mão. Com uma técnica de cintilação corporal, ele desapareceu do campo de batalha. 7 ou 8 segundos depois, Kakuzu permanecia sentado no topo de uma rocha, imóvel como uma montanha, embora seu casaco balançasse levemente ao vento. Sakumo reapareceu ao lado dele, respirando pesadamente. Parando um momento para avaliar a situação à frente, lançou um olhar rápido para Kakuzu, mas não disse nada. Você é bom em correr, garoto, comentou Kakuzu, olhando de soslaio para Sakumo. A situação abaixo já havia se transformado no campo de batalha pessoal de Sakumo contra Tsunagakure. Mas agora, ao que parecia, Sakumo havia se cansado e decidido transferir o problema de volta para Kakuzu. Seus cálculos não eram nada ruins. Respirando fundo, Sakumo deu um sorriso tímido. Faz anos, mas eu te reconheci à primeira vista, Kakuzu-sama. Kakuzu-sama sempre foi um aliado de Konoha. Naturalmente, eu escolheria ficar ao seu lado, acrescentou Sakumo, com palavras suaves e lisonjeiras. Se seu filho tivesse herdado ao menos metade de suas habilidades sociais, talvez não tivesse permanecido solteiro a vida toda. Aliado, você disse? O tom de Kakuzu tornou-se frio. E, no entanto, sua Konoha iniciou uma guerra na cidade da Árvore Branca. Meu laboratório, meus subordinados e até mesmo meus parentes se perderam lá. Pode explicar isso? Ah, isso, Sakumo congelou, claramente pego de surpresa. Sua expressão revelava confusão e descrença. Era evidente que ele não havia recebido essa informação durante sua missão. Vendo o olhar perplexo de Sakumo, Kakuzu deixou o assunto de lado. Não havia sentido impressioná-lo mais. Quanto ao motivo de Sakumo ter aparecido ali, não era difícil adivinhar. Naquela época, a situação de Konoha estava longe de ser ideal. Com Hiruzen Sarutobi e os outros no poder, a vila enfrentava inúmeros desafios. Embora herdassem parte da vontade de Tobirama Senju, mesmo combinando suas mentes estratégicas, não conseguiam se igualar a uma fração do brilhantismo de seu antecessor. Além disso, a Terra do Fogo abrigava as terras mais férteis do mundo ninja, tornando-se um alvo preferencial. Esses fatores, tanto subjetivos quanto objetivos, deixaram Konoha em uma posição precária. A oeste, eles enfrentavam Tsunagakure e Iwagakure. A leste, Komogakure. No meio, Anzo da Salamandra da Terra da Chuva, travava uma guerra contra eles. Konoha estava essencialmente travando uma guerra em 4 frentes. A situação era terrível. Essa posição precária levou o segundo Kazekage, Shamon, a tentar um ataque surpresa a Konoha, com dezenas de mestres de marionetes controlando centenas de marionetes. Não era difícil imaginá-los capturando vários postos avançados importantes na fronteira do País do Fogo. No entanto, Shamon subestimou a rede de inteligência de Konoha. Notícias de seu plano de enviar um esquadrão para um ataque surpresa acabaram chegando a Konoha. Mesmo assim, Konoha estava em uma situação difícil. A maioria de seus ninjas competentes já estava alocada em outros lugares, e a vila lutava para encontrar lutadores fortes. Hiruzen Sarutobi quase pegou seu cajado e foi para a linha de frente.
Felizmente, Sakuma Taki tinha acabado de retornar de uma missão. Incumbido de uma tarefa crucial, ele foi enviado para enfrentar as forças de Tsunagakure. As ordens de Hiruzen não eram para que Sakumo derrotasse o líder da unidade marionete de uma vez. Em vez disso, ele foi instruído a deter o avanço deles, dando a Konoha tempo suficiente para reorganizar suas forças na fronteira. Após matar um dos mestres de marionetes, Sakumo usou o jutsu da transformação para se infiltrar entre eles. Quando a oportunidade surgiu, ele planejou assassinar Kazuo. Infelizmente, sua tentativa falhou. Sakuma Taki Kakuzu disse seu tom firme. Aqui Sakumo respondeu prontamente. Sakumo tinha grande respeito por Kakuzu. Kakuzu apontou para as forças marionetes abaixo, que estavam se reagrupando para outro ataque. Vá lá e corte-os, 7 para dentro, 7 para fora. Depois disso, eu lhe ensinarei um jutsu muito mais brutal. Essa declaração chamou a atenção de Sakuma Taki. Kakuzu, afinal, era um homem da mesma era que o primeiro Hokage. Um jutsu brutal vindo de alguém como ele certamente seria extraordinário. No entanto, Sakuma hesitou, engolindo em seco antes de responder com um tom um pouco envergonhado. Kakuzu-sama, por favor, não brinque. Destruir centenas de marionetes exigiria muito esforço. Se eu lutasse contra eles de frente, provavelmente ficaria sem energia depois de abater apenas uma centena. Ele olhou para Kakuzu e sugeriu seriamente. Que tal assim? Trabalhamos juntos. Eu cuido do marionetista da esquerda, e você cuida do da direita. Sakumo, ainda bem jovem, tinha um potencial imenso. O fato de ele sequer pensar em cortar centenas de marionetes na sua idade já era um feito notável. Na verdade, ele tinha confiança em sua capacidade de realizar tal tarefa. Mas o que ele não esperava era a resposta fria de Kakuzu à sua sugestão. Patético. O quê? A testa de Sakumo se contraiu involuntariamente. Desde jovem, Sakumo conquistou respeito em Konoha. As pessoas frequentemente o elogiavam como um gênio. Mesmo os 3 discípulos do Hokage não eram páreo para ele em combate corpo a corpo. Embora ele constantemente se lembrasse de permanecer humilde, sua confiança em sua força era inabalável. No entanto, ali estava Kakuzu, descartando-o categoricamente como um desperdício de espaço. Sakumo respirou fundo, acalmando-se enquanto dirigia seu olhar para o mar de marionetes à sua frente. Kakuzu-sama, então como você sugere que lidemos com isso? Você ainda está me perguntando como lutar? É só atacar e acabar com eles. Você deve estar brincando, murmurou Sakumo, atordoado pelo absurdo da resposta de Kakuzu. Kakuzu não se deu ao trabalho de dar mais explicações. Com um ar de impaciência, levantou-se e disse. Observe com atenção. Só vou lhe mostrar isso uma vez. Com um salto casual, Kakuzu pousou no chão arenoso abaixo, a um sólido 7 ou 8 metros de profundidade. Suas pernas se dobraram ligeiramente com o impacto, suas mãos apoiadas nos joelhos, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Capítulo 129. Fogo e Vento. O salto repentino de Kakuzu, vindo de cima, enviou ondas de pressão sobre os usuários de marionetes reunidos. O grupo rapidamente mudou de formação, reconectando suas marionetes com precisão. Centenas de marionetes formavam uma formação densa e avassaladora, com suas sombras se estendendo pelo campo de batalha como uma rede sufocante. Avancem com uma formação ofensiva, ordenou Kazuo com a voz firme e resoluta. Ao seu comando, o enxame de marionetes avançou, com o objetivo de comprimir o espaço de movimento do inimigo com um grande número de pessoas, uma tática na qual eles frequentemente confiavam. Os olhos de Kakuzu brilharam levemente dourados enquanto ele observava. Será que essas marionetes realmente acreditavam que apenas a quantidade garantiria a vitória? Tigre, boi. Com apenas 2 selos de mão rápidos, Kakuzu liberou uma imensa onda de chakra, que o percorreu como uma torrente furiosa. A energia bruta rapidamente se transformou em uma propriedade elemental específica, incendiando o campo de batalha. Estilo de fogo, rasgo flamejante. Este jutsu do estilo fogo era um movimento característico de Kakuzu. Embora não fosse uma técnica de alto nível, apenas um jutsu de nível B, seu potencial destrutivo superava em muito as expectativas. Ao contrário de muitos jutsus de nível similar, era versátil o suficiente para ser usado tanto em combates de curta distância quanto de longa distância, tornando-se uma ferramenta confiável e abrangente em seu arsenal. No passado, essa técnica podia engolir dezenas de inimigos de uma só vez. Agora, com o corpo modificado e aprimorado de Kakuzu, a escala de sua destruição aumentou exponencialmente. A versão atual do rasgo flamejante podia cobrir centenas de oponentes com um único ataque. As enormes chamas irromperam, avançando como uma onda gigante, consumindo completamente os usuários de marionetes que avançavam. Para muitos deles, esta foi a primeira vez que testemunharam uma técnica do estilo fogo de escala tão avassaladora. Preso sob sua magnitude, escapar parecia impossível. O enorme incêndio o cercou completamente, sem deixar caminho para escapar. Embora a maioria dos usuários de marionetes tenha ficado atordoada e em silêncio, seu comandante, Kazuo, rapidamente assumiu o comando. Mordendo o lábio, Kazuo conteve o pânico crescente. Apesar de ser relativamente jovem e não ter vasta experiência em batalhas de grande porte, ele não era estranho a situações de alto risco. Como confidente do segundo Kazekage, Kazuo receberá treinamento rigoroso e orientação do próprio Shaman. Mesmo com a monstruosa tempestade de fogo preenchendo sua visão, ameaçando acabar com a esperança, Kazuo se forçou a manter a calma.
Todos, sigam meu comando. Usem suas marionetes como escudos. Este estilo de fogo pode destruir nossas marionetes, mas não nos causará dano direto. O tom autoritário de Kazuo tirou os usuários de marionetes do transe. Eles obedeceram sem hesitar, manobrando suas marionetes para bloquear as chamas que se aproximavam. Embora rudimentar, essa estratégia oferecia uma chance de sobrevivência. Observando seus inimigos se esforçarem para se defender, Kakuzu não demonstrou surpresa. Se não conseguissem reunir nem mesmo essa resistência, a luta já teria acabado. Mas Kakuzu não terminou. Soltando o selo, ele ergueu a mão esquerda. Um brilho vermelho começou a emanar da cavidade em sua palma, um sinal de seu próximo ataque. Estilo vento, dano por pressão. Ao contrário do fogo, o vento era amorfo e invisível, sua presença só era sentida através de seus efeitos. Mas para um shinobi poderoso, o vento podia se tornar uma força implacável de destruição. O dano de pressão de Kakuzu conjurou um tornado enorme, arrastando areia e detritos do campo de batalha à medida que crescia. O redemoinho resultante era cortante e violento, capaz de rasgar carne em pedaços em um instante. O jutsu do vento avançou, colidindo com as chamas. Em um instante, o campo de batalha se transformou. Bum, bum, bum. A tempestade de fogo, alimentada pelos ventos poderosos, expandiu-se com uma velocidade assustadora. A força combinada criou um inferno que engoliu tudo em seu caminho. A escala da destruição era agora incomparável. O que inicialmente fora um ataque capaz de atingir 400 ou 500 inimigos agora se estendia para mais de 2 ou 3 mil. Embora essa técnica ainda ficasse aquém da lendária grande aniquilação de fogo de Madara Uchiha, da Quarta Guerra Ninja, Kakuzu não se incomodou. Afinal, Madara e Hashirama eram monstros além da compreensão humana. Kakuzu entendia essa realidade muito bem. Para superar os monstros, havia apenas 2 caminhos. A primeira era se tornar um monstro, embora isso envolvesse riscos significativos, um erro, e um imenso poder poderia ter um efeito desastroso. A segunda era permanecer no auge e treinar incansavelmente por décadas, diminuindo lentamente a diferença. Felizmente, Kakuzu ainda tinha tempo. As batalhas climáticas do futuro deste mundo estavam por vir, e ele não tinha pressa. Enquanto a tempestade de fogo rugia pelo campo de batalha, obscurecendo toda a visão, Kakuzu silenciosamente avaliou os resultados de seu ataque combinado. Fogo seguido de vento. Embora eficaz, a sequência não teve o impacto máximo. Para obter os resultados mais destrutivos, o estilo fogo e o estilo vento tiveram que ser aplicados simultaneamente, permitindo que o vento amplificasse diretamente a força do fogo. Kakuzu fez uma anotação mental para refinar sua estratégia. Seu coração não carregava nenhuma urgência. Ele havia enfrentado inúmeras batalhas e continuaria a aperfeiçoar sua arte em preparação para a tempestade que viria. O campo de batalha permaneceu em chamas, um mar de fogo consumindo tudo em seu caminho. Essa tarefa era brincadeira de criança para Kakuzu. Bastava invocar os 2 parceiros dentro de seu corpo ou ativar a forma final da técnica do medo do rancor da terra. Mas falando sério, valia a pena se esforçar ao máximo só para lidar com um punhado de fracotes? O comandante adversário, Kazuo, permaneceu paralisado enquanto suas pupilas se contraíam de medo. Inicialmente planejara resistir, mas agora, diante das chamas avassaladoras à sua frente, sua determinação parecia completamente inútil. Um mar de fogo surgiu, um inferno monstruoso capaz de engolir milhares de pessoas inteiras. Diante de chamas tão aterrorizantes, os 70 e poucos marionetistas e suas centenas de marionetes não eram mais importantes do que gotas d'água no oceano, insignificantes e impotentes. A onda de calor escaldante atingiu seus rostos, não causando mais desconforto, mas sim sinalizando o inevitável. As chamas surgiram como uma torrente furiosa, engolfando seus corpos com uma velocidade devastadora. Poucos minutos depois, o deserto dourado da Terra do Vento se transformou em uma paisagem de pesadelo. As dunas de areia, antes imaculadas, haviam se tornado negras como breu, chamuscadas pela tempestade de fogo. Em meio à terra carbonizada, pequenas chamas tremulavam teimosamente, como bocas devorando avidamente o pouco que restava do campo de batalha obliterado. Kakuzu observou a cena com um olhar frio e indiferente. Seus pensamentos se voltaram para uma regra peculiar frequentemente ouvida no mundo shinobi: liberação de fogo não mata pessoas. Havia alguma verdade naquela afirmação, mas não era totalmente precisa. Um exemplo: o esquadrão de elite se preparando para emboscar a Terra do Fogo. Entre os 70 mestres de marionetes, a maioria havia sido torrada até virar carvão. Era claro, usar a liberação de fogo para eliminar os pequenos era fácil. No entanto, os 2 capitães que lideravam o grupo não sucumbiram imediatamente. Um deles, Kazuo, agora carbonizado, tremia enquanto lutava para se levantar. Embora seu corpo tivesse perdido toda a capacidade de combate, ele teimosamente se agarrava à vida. Ao lado dele estava sua esposa, Tachibana, com o peito quase imóvel enquanto ela se agarrava ao seu último suspiro. Então, havia algum tipo de bônus automático de resistência contra a liberação de fogo para aqueles mais fortes do que mera forragem? Kakuzu balançou a cabeça levemente. Essas reflexões não importavam mais. Sua liberação de fogo já havia selado seus destinos. Se deveria ou não acabar com eles com um golpe mortal não era algo que ele sentia necessidade de considerar. Atrás de Kakuzu, ouviu-se o som agudo de uma lâmina sendo desembainhada. Coisa. Capítulo 130. Então não há benefício? O campo de batalha estava estranhamente silencioso enquanto Kakuzu desviava o olhar para os corpos caídos próximos.
Seus sentidos aguçados captavam cada detalhe, os restos queimados de marionetes e o cheiro de terra queimada deixado por sua avassaladora liberação de fogo. Sakumo estava alguns passos atrás, com o peito arfando enquanto agarrava sua espada curta, cuja lâmina ainda pingava sangue. O jovem espadachim estava visivelmente abalado, não apenas pela luta, mas pelo poder absoluto que Kakuzu demonstrara momentos antes. Esse tipo de chakra, essa liberação de fogo, nem o Hokage conseguiria fazer algo assim, pensou Sakumo, engolindo em seco. Só então percebeu a distância entre os níveis. Eu tenho vivido em um poço, confundindo com o mundo. A força que Kakuzu demonstrava era algo que ele jamais imaginara. Não era apenas aterrorizante, era humilhante. 10 quilômetros de distância. A imagem de Sakumo desferindo o golpe final no casal se projetou em vários espelhos. Os shinobi da areia que observavam a distância tremiam, com as mãos trêmulas enquanto abaixavam os binóculos. O que realmente os horrorizou não foi a morte do casal, mas a visão anterior de Kakuzu liberando uma única liberação de fogo que aniquilou completamente um esquadrão de marionetes de elite. Isso é, loucura, gaguejou um dos shinobi da areia, ainda tentando processar o que tinha testemunhado. O companheiro ao lado deles, pálido, de repente soltou um grito. Ele está olhando para nós. Assustados, os dois ergueram apressadamente os binóculos. De fato, ao longe, Kakuzu se virou ligeiramente com o rosto parcialmente visível. Um sorriso frio e tênue se espalhou por seus lábios, um sorriso que, apesar da vasta distância, parecia penetrar diretamente em suas almas. Fomos vistos. Oh, o que vamos fazer? O que mais? Informe imediatamente. Alguém precisa ficar para trás e vigiá-lo, rastrear seus movimentos. Você está louco? Esse cara pode nos matar com um estalar de dedos. Ainda bem que ele não fez a jogada. Corra antes que ele mude de ideia. Sem mais discussão, o trio se virou e fugiu aterrorizado, correndo mais rápido que suas pernas permitiam. Kakuzu observou a retirada deles com os olhos semicerrados, um leve sorriso irônico no rosto. Não fez menção de persegui-los. Perseguir 3 genins insignificantes não valia seu tempo nem esforço. Além disso, precisava que eles corressem de volta e relatassem sua localização aos superiores em Sunagakure. Se tudo corresse conforme o planejado, alguém importante poderia aparecer para enfrentá-lo pessoalmente. Isso o pouparia do trabalho de caçá-los. Ei, garoto, você já terminou de descansar? Sakumo saiu de seus pensamentos, livrando-se do desconforto persistente. Sim, senhor, ele respondeu, endireitando-se. Kakuzu passou por ele sem parar com um tom inexpressivo. Sua missão acabou. Você tem 2 escolhas, voltar para Konoha ou me seguir. Qual vai ser? Sakumo hesitou por um instante antes de embainhar sua espada curta e segui-lo rapidamente. A força de Kakuzu era inigualável. Viajar com alguém como ele não era apenas uma oportunidade, era uma chance de se fortalecer. Para onde vamos agora, senhor? Kakuzu olhou para o shinobi mais jovem com uma expressão ilegível. Primeiro, vamos ver do que você realmente é feito. Os dois se moveram pela noite do deserto, sombras cortando as dunas. Não havia descanso nem trégua, apenas movimento implacável e derramamento de sangue. Quando o horizonte começou a brilhar com a tênue luz do amanhecer, o ar ao redor deles estava carregado com o fedor da morte. Em um pedaço de terra árido na Terra do Vento, um grupo de shinobi da areia se manteve firme. Seu desgraçado, você não irá mais longe. Nós vamos acabar com você aqui. Pela honra da Terra do Vento, nós vamos matar você. 10 shinobi cercaram Kakuzu, com os olhos brilhando de fúria e determinação. A intenção assassina coletiva era palpável, mas Kakuzu permaneceu imperturbável. Para ele, a fúria deles não tinha importância. Antes mesmo que pudessem terminar de formar seus selos de mão, Kakuzu levantou uma mão e seus dedos formaram um sinal simples, mas mortal. Um som agudo e penetrante cortou o ar. Relâmpagos crepitantes irromperam de Kakuzu, raios de energia azul e branca cortando o espaço entre ele e seus inimigos. A tempestade rugiu com precisão e velocidade incomparáveis, derrubando todos os shinobi antes que pudessem reagir. O poder combinado do relâmpago e do vento era implacável, rasgando carne e despedaçando ossos. Os shinobi da areia nem tiveram tempo de gritar antes de caírem, seus corpos sem vida no chão. Enquanto os últimos ecos do trovão desapareciam, Kakuzu observava a cena, seu rosto sem emoção. Patético, murmurou ele baixinho. A maior parte do grupo era formada por Chunin, com apenas 3 Chunin entre eles. Ele já havia perdido a conta de quantos como eles havia matado, centenas, talvez mais. Estava começando a ficar cansativo. Ele se virou para olhar para o companheiro. Sakumo apoiava-se pesadamente em sua espada curta, o corpo coberto de cortes e hematomas. Sangue escorria de seus ferimentos, alguns dos seus, outros dos inimigos. O que houve? O gênio de Konoha não consegue acompanhar? O tom de Kakuzu estava carregado de zombaria. Sakumo dispensou-o com um gesto fraco. Apesar da exaustão, havia uma determinação feroz em seus olhos. Ao longo da noite, ele havia matado dezenas de shinobi da areia, levando-se ao limite. O número de mortos chegava facilmente aos 3 dígitos. A lâmina está lascada. Ataque. Sakumo estendeu sua espada curta com o fio visivelmente cego. Depois de desferir milhares de golpes, a lâmina estava quase à beira da quebra. Pensando bem, Sakumo provavelmente negligenciou a manutenção de sua espada curta mais tarde, e é por isso que ela acabou quebrando. Que hábito inútil. Vamos. Tem um prédio ali na frente onde podemos descansar, disse Kakuzu, guiando Sakumo. Os dois entraram no que se revelou ser uma estrutura fechada. A julgar pelo estado, aquela porta provavelmente não era aberta há anos, até a invasão de Kakuzu hoje. Sakumo, pronto para encontrar um lugar para descansar, sentiu a mão de Kakuzu subitamente agarrar seu ombro. Ele não precisava de mais explicações, pois, como um ninja habilidoso, seus instintos se manifestaram imediatamente. Havia pessoas aqui. Dos cantos escuros da casa, figuras começaram a emergir, uma após a outra. No total, eram cerca de 15 ou 16 pessoas, um esquadrão completo.
Cada uma delas carregava pergaminhos de selamento consigo. Esquadrão de selamento de Sunagakure. Este não era um grupo comum, eles eram um alvo raro e valioso. Sakumo, concentre-se. Vá acabar com alguns deles. Kakuzu sorriu, dirigindo-se à sua ferramenta improvisada com uma calma desconcertante. Enquanto isso, os membros da equipe de selamento de Sunagakure estavam igualmente cautelosos, se não mais com Kakuzu. Eles eram excelentes em suas artes de selamento, mas quando se tratava de combate, eles eram significativamente mais fracos. Para ser franco, até Sakumo conseguia lidar com todos eles sem suar a camisa, quanto mais com Kakuzu. Assim que a tensão atingiu o ponto máximo, uma voz calma ecoou da escuridão. Abaixe sua lâmina, meu amigo. Um homem emergiu das sombras. Aparentava ter cerca de 30 anos e vestia as vestes de um monge. Os olhos de Kakuzu se estreitaram ao avistar aquele intruso inesperado. Por um instante, ele se perguntou se o monge estava prestes a dizer algo sobre alcançar a iluminação na hora. Não? Bem, se não há iluminação a ser alcançada aqui, então Kakuzu não tinha motivo para ser detido. Monge, isso não lhe diz respeito, rosnou Kakuzu. O monge juntou as palmas das mãos em prece e balançou a cabeça gentilmente. Sou Bunpuku, um humilde monge. Ouvi falar do seu nome, Kakuzu. A guerra é implacável, mas devo implorar que pare com a matança. A violência não serve para nada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.